Olá, eu sou o Sérgio Silva da Gestão RH Seguros e esse é o Benefícios em Pauta. E a pauta de hoje é: a performance da sua empresa pode depender da eficácia da comunicação? E o nosso convidado de hoje é o Eduardo Ramos. O Eduardo, ele é pai do João Vitor, marido da Elizabeth. O Eduardo é engenheiro eletricista, assessor de investimentos, já trabalhou em empresas como a Petrobras, a Motorola e a Siemens. A comunicação e a boa oratória fizeram com que o Eduardo sempre estivesse e ainda está muito próximo dos assuntos relacionados às pessoas. Perfeito. Hoje, o Eduardo é franqueado da Vox2U, a maior rede de escolas de oratória da América Latina. E vai conversar conosco sobre como essa habilidade de se comunicar se relaciona com o que chamamos de recursos humanos. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Na verdade, eu fico até curioso como que você vai conduzir essa conversa aqui. Então vamos. Bom, quando a gente fala de RH, geralmente a gente lembra, por exemplo, da função, né, do gerente de RH, de cargos e salários, de treinamento, de eventos que o RH precisa cuidar dentro da empresa, né? Mas como que essa questão da comunicação também pode ser uma função do RH? Bom, eu penso assim, define RH primeiro, né? A gente tem a palavra recursos e humanos. Recursos humanos, a gente está falando de pessoas, né? É até ruim chamar de recursos, mas a gente está lidando com gente. Gente naturalmente se comunica. E a comunicação é uma necessidade do ser humano. Então, se isso é uma necessidade e a gente tem pessoas dentro do ambiente de trabalho, a comunicação ela é estritamente necessária em todos os aspectos. A gente tem um departamento lá que chama Recursos Humanos, que talvez não seja o responsável por cuidar em primeira instância das pessoas, porque as pessoas se comunicam com todo mundo, com todas as áreas. Então, a área de recursos humanos acaba sendo a aglutinadora desses diversos departamentos para que eles possam interagir. E essa interação depende de formas de comunicação. Algumas comunicações são escritas, outras são faladas, outras são só visuais, mas de qualquer maneira, todo mundo precisa se comunicar na empresa. A gente pode dizer então que uma das coisas que nós podemos esperar das pessoas, e pode até ser uma função do RH, né, é fazer com que as pessoas se comuniquem bem. Eu acho que isso é importante também a gente pensar, não é? Uhum, eu acho que sim. É uma preocupação, claro, do RH, porque a empresa ela acaba tendo a necessidade de estabelecer sua própria cultura. Cada empresa tem a sua. Então, dentro dessa cultura, como que as pessoas vão se comportar? Imagina que um determinado departamento precisa contratar um novo engenheiro, ou uma nova psicóloga, ou um novo faxineiro. Uhum. Como que ele se adequa à cultura da empresa se ele não tiver um bom onboarding, um bom processo de entrada? Onde aquilo que a empresa tem como seus valores, seus princípios, é transmitido para esse novo indivíduo na organização. Porque cada um traz o seu, traz a sua história. Então o RH já tem de cara a responsabilidade de auxiliar os departamentos a comunicar com clareza o que é esperado dele dentro da sua área de atuação, dentro desse profissional. Mas então, quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas precisam se comunicar bem, né, nós não estamos falando apenas do funcionário em relação à empresa. É a empresa também se comunicando bem com os funcionários, principalmente com aqueles que estão chegando, no exemplo que você acabou de citar, então, né? Isso é fundamental, então. É fundamental. Lembra que numa contratação, não necessariamente a empresa está contratando a pessoa, mas a pessoa também está contratando a empresa. Ela aceitou aquele contrato de trabalho porque ela concorda com os termos, com as condições, e ela passa a estabelecer uma relação comercial ali. E a comunicação ela tem duas vias. Como é que a gente define comunicação? Lembra na escola, quando a gente aprende que a comunicação ela tem um transmissor, tem um receptor, um meio e a mensagem. Isso basta para a gente se comunicar? Pode ser que sim, né? Óbvio que depende
da forma e das habilidades das pessoas que estão envolvidas nesse processo que você montou aí agora, não é? E se eu te disser, desculpa te interromper, mas watashi wa toire ni ikimasu? Não entendi. Mas se eu transmitir, você recebeu, Uhum. o meio estava estabelecido, teve uma mensagem, mas a compreensão não existiu. Sim. E foi importante o feedback de você dizer que não entendeu, para eu poder falar de outra forma, ou traduzir aquilo que eu te disse. Certo. Então, Então, aí eu acho que a gente poderia pensar nessa questão do comunicador. uhum, Eu penso que a responsabilidade maior de uma comunicação é do comunicador, né? Não apenas daquele que está ouvindo, porque o que está ouvindo, óbvio que ele pode fazer a pergunta, né, como eu fiz, né, falar, olha, claro. não entendi, né? Aliás, qual foi a língua que você Eu falei japonês. falou japonês? Isso é uma Então. frase decorada, tá? Tá bom, mas tá valendo, né, pro exemplo que você está dando, né? Porque a responsabilidade de me fazer entender é do minha. comunicador, é sua, não é isso? Então esse também é um cuidado que a gente talvez tenha que ter na hora que a gente está falando com as pessoas. Tem um exemplo de uma que eu já ouvi de algumas pessoas da área de seleção, né, de recrutamento e seleção, que um determinado coordenador, né, de uma área chamou a equipe e deu as instruções, né? Aí perguntou assim, todo mundo entendeu? Todo mundo, ok, tudo bem. Aí, no dia seguinte, tinha algumas pessoas que não estavam fazendo como ele achou que deveria. Aí ele chamou só aqueles 3, explicou de novo. E agora vocês entenderam? Não, agora nós entendemos, deixa comigo. No dia seguinte, ainda tinha uma pessoa que não estava fazendo aquilo que deveria ser feito. E ele chamou aquele, falou, olha, é a 3ª vez, eu vou te explicar de novo, né? Você entendeu? Ele falou, não, agora eu entendi. Aí ele disse assim, então fale o que você entendeu. Porque esse feedback, né, eu estou dando esse exemplo, porque esse feedback também é importante, não é? Para a gente pensar que, será que eu estou me comunicando de uma maneira adequada a ponto de garantir que o outro vai entender aquilo que eu estou dizendo? Eu acho que também tem que ter essa preocupação. Aí pensando nas empresas, né? Das áreas que se comunicam com a equipe ou até mesmo com os seus clientes, né? Você fala assim, fiz aquele comercial e não deu retorno nenhum, né? Uhum. Será que ele falou aquilo que o consumidor esperava ouvir? Então é isso, né? Também tem essa questão aí. Tem. A comunicação, ela tem diversas formas de ser vista. E no caso de uma instrução de trabalho, como foi esse exemplo que você deu, imagina que na primeira vez que você explica isso para alguém, a pessoa diz que entendeu. Mas como é que foi feita a consolidação e a absorção daquele conhecimento a ponto de você se lembrar? Se você conhece uma pessoa nova, que se apresenta para você e fala o nome dela, você entendeu, não entendeu? Entendi. Daqui 10 minutos pode ser que você não se lembre. Uhum. Não quer dizer que a comunicação foi falha. Quer dizer que nós somos seres humanos e você não vai saber tudo o tempo todo. Por isso, existem Ainda bem. formas de você se comunicar para cada contexto. Que se é uma conversa informal, aqui, o que a gente está conversando, talvez a gente não se lembre do que a gente falou 5 minutos atrás. Mas isso aqui é um bate-papo. Isso aqui não é uma obrigação sua de se lembrar de cada palavra que eu disser. Você está me entendendo? Mas basta isso na comunicação? Pois é. Quando você diz isso, me faz lembrar, assim, algumas coisas do tipo... Pô, mas eu expliquei isso para você, né? Você não lembra daquilo que eu te disse ontem, né? Que é exatamente isso que você acabou de dizer. Então, numa conversa mais informal, talvez não tenha essa... Não que eu não vá prestar atenção no que você está dizendo, né? Até tem uma coisa que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas eu não quero adiantar agora, né? Uhum. Mas a gente também tem essa questão de estar de fato naquele momento ali, enquanto o outro está falando. O que talvez não seja correto, mas isso acontece, né? Como você disse, né? A comunicação não é perfeita, não é? Então, assim, né, a gente pode ter esses problemas. Mas pensando, por exemplo, na preparação, né, de um orador, né? Quando eu falo orador, às vezes eu fico... Aliás, é bom até que eu queria te dizer isso, né? Uhum. Quando fala
de curso de oratória, né? Eu sempre lembro assim, é uma pessoa num palco falando para algumas 1000 pessoas. Mas não é isso, né? Quer dizer, pode ser isso também, certo? Pode, Mas a, ora, a fala, às vezes ela pode estar como nós dois. Eu falando com você só, não precisa ter outras pessoas, né? Mas ainda assim, ela tem que ser eficiente e eficaz. A oratória, que é falar, de forma definição bem simples, né? Prática. Falar bem, será que basta essa definição? Falar bonito? Falar rebuscado? Não. A oratória, na verdade, ela se baseia em você ser entendido. Porque eu posso estar exercitando a oratória falando para um público de crianças. Será que a criança está entendendo o que eu estou falando? E eu posso estar falando para um grupo de pessoas muito educadas, eruditas. Ou uma conversa técnicas. técnica. Então, cada que público é diferente da conversa diferente. com uma criança. Né? Completamente. É até comum, né? Você usou do exemplo da criança, né? E às vezes a gente até regride, né? Você fala, que bonitinho e tal, né? Quando você fala com criança, né? É diferente de uma conversa que você vai ter com uma conversa técnica, com, sei lá, dentro de um projeto, de uma empresa, né? Então, assim, depende, eu imagino, né? E aí você vai naquilo que é a sua especialidade, né? Óbvio. Mas eu imagino, assim, que depende de quem está me ouvindo. A forma que eu vou utilizar para me comunicar depende do meu público. Exato. Não digo nem que é uma técnica, mas um aspecto importante que na comunicação é conheça o seu público. Para quem que você está falando? Então, senão você vai falar pro vento, ou vai falar do seu padrão, que pode não se encaixar em qualquer conversa ou em qualquer comunicação. Pode não ser apropriado para aquele momento. Pode não ser. Você deu o exemplo aí da criança. Imagina que a gente está aqui na nossa conversa e você inicia a apresentação dizendo, vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Percebe que esse pouquinho, né, falar uma palavra no diminutivo, tá valendo, está dentro da língua portuguesa, mas deu uma infantilizada no assunto, retirou um pouco da sua importância. Agora, se a gente começa a falar, vamos falar sobre comunicação e oratória, aplicada aos ambientes de trabalho e como o RH deve se comportar frente a esse desafio que é se comunicar bem com os seus colaboradores. Já ficou diferente. Bom. É outra conversa. É outro impacto. É outra conversa. Voltando um pouco para as questões das empresas, né, que nós estamos falando do RH. Existe algum setor dentro da empresa que não sofre com essa questão de uma comunicação que não é tão boa? Acho que todos, né? Depende. Todos, né? Nenhum deixa de ser impactado pela comunicação. Então, todos estão sujeitos a uma comunicação eficaz. Então, esse impacto ou essa importância ou a necessidade de se comunicar bem é independente da área, do setor ou da filial, quer dizer, enfim, né, depende de cada empresa. Mas para todos a comunicação precisa chegar da melhor forma possível. Da melhor forma possível, que não quer dizer que tem que ser da mesma forma. Você comentou aí de filiais. Uma empresa aqui no Brasil e uma na Ásia tem comportamentos ligeiramente diferentes, mesmo que o produto final, o serviço que seja prestado, seja o mesmo. A cultura local é importante, o idioma ele é importante. Então, o RH ele tem que se preocupar também como que o seu público local, ou seja, as pessoas que compõem a organização, normalmente se comunicam, para que haja engajamento, porque a comunicação não é só transmitir informação. Quando a gente está numa organização, o objetivo é comum, a gente trabalha como um time. Estou produzindo ali um produto que vai ser vendido, ou estou construindo uma estrutura de serviços que tem um objetivo final, que é obter lucro. Estamos falando de empresas aqui. Só que para que isso aconteça, as pessoas têm que estar trabalhando de uma forma sincronizada, ordenada. E minimamente, o clima organizacional tem que estar ok. A cultura tem que estar estabelecida. As pessoas têm que entender os porquês elas estão alocadas em cada uma das suas funções. Porque senão você vai encontrar pessoas dentro da organização que estão lá para receber o contra-cheque.
Aí a gente vai entrar na seara do desempenho, do feedback, do envolvimento. Tá, das questões. Ainda pensando nessa questão, né, da empresa, eu fico pensando assim, de problemas que podem acontecer de comunicação, ou uma falha, né, um erro, e que pode acarretar, inclusive, né, um problema do desempenho, né, ou do resultado em função daquilo que não foi conversado de uma maneira que seja entendível. Uhum. E fico pensando em algumas áreas das empresas que têm uma relação muito próxima. Óbvio que todo mundo na empresa se conhece, sabe que existe lá o departamento, tá? Mas, por exemplo, o financeiro, ele conversa muito com a contabilidade. São atividades que estão muito próximas, né? O DP conversa muito com o RH, né? A área de vendas ou a área comercial, né, de maneira geral, deve conversar muito com o pessoal da expedição, né? E a área de vendas que conversa muito com seus clientes. Então, assim, se a gente tem... São áreas que, na minha opinião, dependem muito de uma boa comunicação para que tudo funcione. Você imagine, por exemplo, o cara do financeiro que não manda a informação correta lá para a contabilidade. Como é que ele vai contabilizar de uma maneira correta? Ou, não que ele não vai saber contabilizar, mas no prazo, cumprir prazo, essas coisas do dia a dia das empresas. Então, eu imagino que talvez tenha que ter um cuidado ainda maior, ou um cuidado especial, entre essas áreas que têm uma relação muito próxima, não é? Para minimizar esse problema da comunicação. Existem áreas que têm uma conexão muito maior do ponto de vista ali de operação, né? Você deu o exemplo aí do financeiro e da contabilidade. Mas ainda assim, todas as áreas se comunicam. Eu gosto muito daquela relação entre áreas de clientes internos. Então, como é que a empresa trata o seu cliente externo? O cliente é o rei, né? O cliente, teoricamente, pode e merece tudo, porque é de lá que vai vir a receita da empresa. Agora, internamente, as áreas se tratam como clientes e fornecedores o tempo todo. Algumas mais frequentemente. Volta lá no exemplo do financeiro e da contabilidade. Mas se aquele rapaz lá da produção que não avisou a manutenção, que tem uma máquina que não está performando direito e essa máquina quebra e atrapalha todo o ciclo produtivo, que vai deixar de fazer uma entrega, que vai atrapalhar a reputação da empresa, que o vendedor vai ser prejudicado. Bom, e até a imagem da empresa, que é muito pior. E prejudicou o faturamento. Né? A contabilidade vai apontar que esse mês o resultado foi negativo e o financeiro vai chamar a atenção das áreas operacionais porque o resultado não está bom e não vai ter participação de lucros esse ano. Percebe que está tudo interconectado? Eu dei um exemplo muito simplista aqui, mas a comunicação ela tem que estar no DNA da organização. A maioria dos problemas de qualquer operação nasce por uma falha de comunicação. E o que acontece, ou... né, aí estou pensando na sua escola, né? Então, por exemplo, dentro da Vox2U, quais são os recursos que você tem para ajudar ou para minimizar ou apoiar essas... E aí não é nem para fazer a lista, né? Porque a gente só está falando de conflitos de comunicação, que é muito grande, né? Mas vamos pensar no RH. Se o RH quiser dar uma arrumada nessa questão da comunicação, né? De que forma que vocês podem ajudar? O que existe dentro da Vox2U para que melhore essa questão dentro das empresas? Nossa, Sérgio, legal você ter perguntado. Obrigado pela pergunta, porque a Vox2U, ela traz para o indivíduo, para as pessoas, não necessariamente o RH, uma empresa, o desenvolvimento de uma habilidade que não necessariamente ela é nata. As pessoas vão ser treinadas em se comunicar melhor. Vão buscar ser melhores oradores. A pessoa vai conseguir se relacionar melhor
com o mundo através da fala. Uhum. Agora, existem algumas técnicas, algumas estratégias que elas são de conhecimento universal, que vai ajudar qualquer pessoa a se comunicar melhor. Portanto, se cada pessoa na organização se comunica melhor, o todo também se beneficia. Vou dar um exemplo. Se eu estou falando contigo aqui, Sérgio, mas eu estou olhando para qualquer outro lado, não estou te dando atenção, a gente perdeu conexão porque eu não estou fazendo uso aqui do contato visual. Que através do contato visual eu vou perceber as suas reações, vou te dar atenção, eu estou aqui exercendo a minha escuta ativa, e ainda que a gente esteja sentado com movimentos limitados, o corpo fala, né? Eu podia estar aqui totalmente travado, sentindo que o ambiente não é para mim, então existem situações onde os gestos e as expressões faciais vão falar muito, às vezes mais do que as palavras. O silêncio fala. Já falei aqui do contato visual, e em alguns momentos você não está à vontade, então como é que você trata a naturalidade? Uhum. Você está dizendo assim que a expressão, né, por exemplo, enquanto você está falando, a minha expressão pode te dizer, quer dizer, ela te diz de fato, né, se eu estou entendendo, se eu tenho dúvida, se eu não estou nem aí com o que você está falando, né, pode, essas coisas tem. Completamente. Agora, tem uma coisa que é do nosso dia a dia, hoje. Todas as pessoas vivem isso hoje. Uhum. Que são as mensagens pelo WhatsApp. Então, eu fico muito preocupado com aquilo que eu escrevo. Uhum. Porque eu não tenho nenhuma garantia de quem vai ler a minha mensagem, se ela vai ler com a entonação que eu escrevi, né? Eu estou dizendo assim, óbvio que eu não tenho entonação, mas Sim. Eu pensei de uma forma de escrever. E tem uma coisa que eu acho que é pior ainda, que são aquelas pessoas que pegam o áudio e colocam na velocidade 2, e que toda aquela exclamação que eu fiz se perdeu. Porque aí o que ele vai entender pode não ser, ou muito provavelmente não tem nada a ver com aquilo que eu disse no meu áudio. Se eu mando um áudio, ô Eduardo, como vai? Tudo bem? Né? Olha, nosso encontro, né? Enfim, eu uso uma entonação, né, para explicar aquilo que eu quero te dizer e aquilo que eu preciso que você entenda. Se você colocar na velocidade 2, vai ficar totalmente diferente. Então, isso talvez seja também um cuidado que a gente tem que tomar na vida de maneira geral. Não estou nem falando na empresa, porque a gente pode se perder na comunicação em função desses hábitos, não é? Olha que legal que você colocou aí. Você começou lá com a mensagem do WhatsApp, falou do áudio. Uhum. Vamos voltar para as raízes. Como é que é a comunicação do ser humano? Tem uma estatística, acho que é do Merabian, se não me engano, principalmente em momentos de estresse. 7%, parecendo um gráfico de pizza, 7% da sua comunicação são as palavras. É o que você diz ou o que você escreve, né? Tá. Vamos falar da comunicação falada aqui. 7% só. Outros 38% dizem respeito ao seu tom de voz, à tua modulação de voz. Se eu levantar a minha voz, talvez eu esteja chamando a atenção. Se eu falar baixinho, eu estou chamando você mais para perto para prestar atenção no que eu estou falando. Perfeito. Se eu dou uma pausa, te dei tempo para digerir esse meu silêncio, falo muito aqui. Agora, 55% da nossa comunicação está nos gestos e nas expressões. Corporal, facial, às vezes até a forma com que você se veste para a ocasião, transmite uma mensagem. Então, se a gente está usando as ferramentas tecnológicas como o WhatsApp, que é o exemplo, para mandar uma mensagem, a mensagem é escrita. Vamos imaginar que amanhã eu vou mandar uma mensagem para um colega dizendo: eu participei do podcast da gestão RH. A pessoa vai ler essa frase. Mas e se eu quisesse dizer que eu participei do podcast da gestão RH? Ou eu posso querer dizer que eu participei do podcast da gestão RH. Eu participei do podcast do gestão RH. E eu participei do podcast do gestão RH. Na mesma frase, quantas mensagens você viu? E aqui... Várias. Em função da entonação, você deu uma importância a uma palavra, né, que ela se destacou, né?
de alguma forma, na hora que você falou, e que com isso altera totalmente o recado, vamos falar assim, que você quis dar. A mensagem é outra. A mensagem é outra. E se você mandou mensagem com áudio, porque eu estou preocupado de não ter essa distorção na mensagem que eu mandei. E esse áudio, bota na velocidade 2. Aí, tchau. Aí já era, né? Não funciona. Agora, tem uma coisa que me incomoda, aí tô falando de mim, do Sérgio. Uhum. Tem uma coisa que me incomoda no dia a dia, é que o WhatsApp virou um hábito de todos. Então não tem como a gente falar, não quero mais usar. Não, você tem que usar o WhatsApp, né? Não tem outra forma, né? Mas tem uma coisa que eu fico pensando assim, uma conversa que eu posso começar com você às 9h30 da manhã e ela vai até às 2h30, 3 horas da tarde, né? Porque a gente vai trocando mensagens. Se eu tivesse ligado para você, eu falei, Eduardo, em 10 minutos a gente resolveria. Então, isso é uma coisa que para mim me incomoda, né? Para falar bem a verdade, isso me incomoda, porque eu acho que não é produtivo a gente ficar... mas não foi isso que você disse, aí manda mensagem, manda outra, não sei o quê. E aí eu entrei num outro compromisso, vou ler a mensagem só depois. E às vezes eu acho que em 10 minutos eu já teria resolvido aquela conversa que durou 4, 5 horas por troca de mensagem. Então, isso é uma coisa que eu fico muito atento, né? Inclusive tem algumas coisas com os meus clientes, em função daquilo que a gente tem lá na corretora, né? Dos planos de saúde, do seguro de vida em grupo, que tem que atender uma convenção coletiva, às vezes, né? Até um determinado momento na conversa que eu tenho com o meu cliente, né, com o cliente que chega lá na corretora, eu vou na mensagem. Aí eu falo para ele, olha, daqui para frente eu preciso te ligar. Porque senão, eu não tenho certeza de que se ele sabe aquilo que ele está adquirindo de fato. Então tem uma hora que eu preciso ligar para a pessoa, né? E conversar mesmo, né? Eu sei que não tem como ser 100% uma conversa, eu já baixei a guarda em relação a isso, né? Eu sei que eu tenho que me comunicar pelo WhatsApp, eu faço isso todos os dias, mas tem uma hora que eu preciso ligar para a pessoa e falar assim, olha, é assim, vai acontecer isso, a vigência, a utilização, a partir de agora, nos próximos meses, eu preciso conversar com a pessoa. Essa é uma necessidade minha. E eu não... Ainda que o WhatsApp seja a gente não tem mais por onde correr, mas eu ainda preciso conversar com as pessoas, eu faço questão. Mas o WhatsApp ele é uma ferramenta, né? Só uma ferramenta. Sim. E talvez as pessoas não façam o melhor uso dela. Você já usou o martelo para bater um prego usando o cabo? Não. Não vai funcionar muito bem, porque a ferramenta está sendo usada do jeito errado. Bom, eu sei que isso aqui é um martelo, eu sei que é um prego, mas se eu segurar o martelo pela cabeça, não vai funcionar. E muita gente usa uma ferramenta de comunicação, como o WhatsApp, do jeito não ideal. Eu não sou dono da verdade aqui, mas para mim o WhatsApp ele é muito bom para mensagens curtas, onde não necessariamente você precisa de uma resposta imediata, porque a comunicação é assíncrona. Você mandou o teu recado e vai receber na conveniência de quem recebeu uma resposta. Então que seja curto ou simplesmente para documentar alguma coisa que você já discutiu. Então, o bom e velho telefone, ele funciona muito bem. Porque você ainda não... Isso porque você não está conseguindo ter uma reunião presencial, uma conversa olho no olho. E tem aquelas coisas assim, mas eu te mandei a mensagem, você não leu ainda? Poxa, mas é uma mensagem, porque... Aliás, isso que você disse, eu entendo exatamente dessa forma. Se eu mandar uma mensagem para você, é porque ela não é urgente. Porque se for urgente, eu ligo. Então, se eu mandar uma mensagem, Eduardo, como é que está a sua agenda semana que vem? Vamos almoçar um dia da próxima semana? Então, se você vê hoje, amanhã ou depois da manhã, para a próxima semana ainda dá tempo de a gente marcar o nosso almoço, né? Agora, se eu quiser almoçar com você hoje, eu não posso mandar uma mensagem às 10 horas da manhã, porque você pode até não estar em condições, na questão de tempo, de ler essa mensagem. Então, o almoço para hoje, se eu quiser marcar, eu preciso ligar.
né? E as pessoas cobram a gente. Mas você não vê a mensagem? Eu falei, eu vejo, mas se é urgente, me liga, não é? Porque as pessoas... o WhatsApp está tão dentro do nosso dia a dia que é como se fosse uma obrigação você estar com ele aberto 24 horas e ficar olhando para ele. Será que não vai chegar uma mensagenzinha agora e você vai lá e abre? Não é para isso, não é? Então, mas eu acho que o WhatsApp, ele tem uma característica ruim, que é dar a chance da pessoa decidir se quer responder ou não, e até dar um tempo para a pessoa pensar em como responder. Porque se é uma mensagem que ela não está sincronizada como uma conversa, onde a gente está trocando em tempo real, então isso exige um raciocínio mais rápido, exige até uma certa dose de criatividade para eu poder conversar com você. E o WhatsApp, ou aplicativos aí de mensagem de texto, ele te dá um escudo, né? Onde você se esconde atrás do tempo, que é... não vou responder isso aqui agora. Poxa, qual é a melhor forma de eu responder isso aqui? E a gente perde a humanidade, ou perde o fator humano para se comunicar. Concordo. Mas eu ainda entendo que como um recado, ele funciona bem. Mas se claro, quiser saber agora, é melhor que me ligue. É uma ferramenta. É melhor que me ligue. Agora, a gente está falando aqui dessas questões de ferramenta, né? Que aliás foi, né, o termo que você acabou de usar. Né? Quais seriam as frentes de trabalho, por exemplo, do RH para que ele melhorasse essa comunicação? A gente sabe, por exemplo, poderia falar de escuta ativa, que é uma coisa que eu sei que você, né, que você gosta e acha que é importante essa questão, né, da escuta ativa. Até, se você puder, né, até falar um pouquinho, né, da sua experiência e desses conceitos, né? O storytelling. O storytelling também é um recurso que a gente usa para melhorar a nossa comunicação. Então, assim, pensando nessas questões, nesses possíveis conflitos, né? Voltando um pouco entre as áreas, né? Naqueles exemplos que eu dei, né? Da contabilidade com financeiro, com a expedição, com a área de vendas, enfim. O que o RH pode fazer para melhorar? Quais seriam os recursos para melhorar isso dentro da empresa? O RH, ele conhece os processos ali da organização. Então, vamos imaginar que quando você está contratando pessoas, o processo de onboarding, a gente falou no começo da nossa conversa, ele tem que ser claro, eficaz, tem que deixar preto no branco. Lembra da mensagem de texto? Tem que escrever ali, talvez não só escrever, mas explicar múltiplas vezes para quem está chegando, para saber o que é esperado dessa pessoa no seu ambiente de trabalho. Então, o onboarding tem que ser muito bem feito. Os feedbacks nas avaliações de desempenho. A avaliação de desempenho é um processo, às vezes, muitas vezes conhecido, mas como que isso é retransmitido, devolvido para cada colaborador da organização? Não é o RH que faz isso. Quem faz isso é o próprio gestor, o responsável pela área, o líder. Como é que está o treinamento dessa liderança quanto à comunicação? Então, o RH tem que prestar atenção como que os times estão se comunicando e trabalhar em treinamentos específicos para isso. Como é que as pessoas, seja dentro de um mesmo departamento, áreas que se comunicam, estão se relacionando? Como é que está a hora do cafezinho? O papo ali é para falar mal do chefe? Ou para celebrar um momento de sucesso? Ou é simplesmente a área da fofoca? A comunicação está em tudo. Como é que está a cultura organizacional? A empresa ela preza por valores como segurança, diversidade, eficiência, performance. Quem é essa empresa? Então, o RH ele tem que estar muito ligado à liderança e identificar as oportunidades para que todos tenham minimamente noções de comunicação para que esses gaps que vão acontecer entre áreas, entre gestão inclusive e liderados, de como o resultado da empresa vai acontecer, porque a comunicação falhando, todo mundo tem a perder. Quando você fala, quando a comunicação falha, você me fez lembrar uma história que eu
que eu conheço, que é da minha cunhada. Minha cunhada ainda participa de um sistema de franquia, né? E alguns anos atrás, hoje eu já nem sei como que é, mas alguns anos atrás, antes até do WhatsApp, né? Acabamos de falar do WhatsApp, antes, quando alguém recebia uma ligação dessa central, dessa empresa, então aquela unidade, ela sabia, ela recebia a mensagem e falou assim, ó, você vai ligar para as outras. Uhum. E para não sobrecarregar essa pessoa, ela ligava, vamos pensar que fosse 10 unidades. Ela era a unidade 1, ela ligava para a unidade 2. E a 2 ligava para 3, a 3 para 4 e assim sucessivamente, até chegar na 10ª. E a 10ª ligava para a primeira, para saber se a mensagem que chegou lá é igual àquela que a primeira disparou, né? Aquela mensagem, que era uma forma que eles tinham de amarrar, que era uma preocupação que eles tinham, né, com relação a isso. E que faz todo sentido, né? Hoje, né, talvez a gente já não precise mais, porque você cria um grupo de WhatsApp, manda mensagem e todo mundo recebe a mesma mensagem, certo? Mas você me fez lembrar assim, da importância de saber o quanto a gente tem que cuidar para que a mensagem chegue mesmo. E era muito comum, aliás, quase sempre, ela me falava, né? Que era muito comum que quando a mensagem da 10ª unidade lá, que ligava para ela, porque ela era a número 1, estava totalmente diferente daquilo que ela tinha passado. Aí ele falou, ó, não foi assim que eu comecei. Aí refazia tudo até chegar. Então, isso já faz algum tempo, mas eu estou querendo só lembrar, né? Estou lembrando dessa história para mostrar o quanto é importante que a comunicação chegue de fato do jeito que ela precisa chegar nas pessoas, né? Tem essa questão. E para comentar isso que você falou, vou até olhar ali para a câmera. Essa é a aula número 9 do curso Academy 3.0, Memorização e Distorção da Mensagem, onde um exercício de telefone sem fio é feito logo no início da aula. Olha só, é mesmo. Porque isso acontece a toda hora. A comunicação falha. Nós não somos infalíveis. Então, a busca de nos tornarmos melhores comunicadores é para diminuir essas falhas. A gente só melhora, mas ninguém fica perfeito. Excelente o exemplo que você deu. De alguns anos atrás. Eu acho que ela está nesse sistema dessa franquia, acho que há uns 25 anos. Aliás, ela completou, acho que o mês passado, o mês retrasado, ela completou 25 anos que ela está nessa franquia. Então já faz tempo que isso acontecia. Eu posso te garantir que elas não fazem isso mais hoje, porque hoje, né, com o WhatsApp, né, como eu já disse, você manda uma mensagem e todo mundo recebe. Mas eu posso te garantir que continua acontecendo mesmo com o WhatsApp. Ainda no WhatsApp, as mensagens podem não chegar do jeito que precisam. Né? Faltou uma vírgula ali, já vai dar problema. Legal, Eduardo. Então, assim, eu acho que de qualquer forma, né, pensando naquilo que a gente, né, vem falando aí desde o começo, né, a gente precisa considerar que a comunicação, ela falha. E a gente tem que cuidar disso, né? Ela falha e a gente não tem como evitar. Porque ela não está na mão de uma pessoa só. A comunicação minimamente vai ter 2 polos ali. Um comunicando, o outro recebendo, e às vezes é uma troca. Então a gente está sujeito a falhas das mais diversas. O que a gente tem que buscar é que essa comunicação seja facilitada. Por isso, se cada indivíduo ou cada organização busca tornar as pessoas melhores comunicadores, essas falhas vão diminuir. Nunca vão sumir, mas a performance tende a melhorar. Então, organizações que se comunicam melhor, elas tendem a ter resultados melhores lá na ponta. Isso com certeza, né? Porque você minimiza os erros, né? Quando você tem uma comunicação que é melhor. Você permite que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, porque quando as pessoas entendem, aí estou falando no tempo mesmo, né? Porque quando você manda uma mensagem e não é aquilo, aí você corrige, então o tempo está passando, né? Então, quando você tem uma comunicação que é mais efetiva, essa questão do tempo também na empresa, porque para todo mundo é assim, né? Hoje, também acaba ajudando a empresa de alguma forma, né? E pega exemplos simples e cotidianos. Tem algum colaborador ali na empresa que desenvolveu um trabalho, realizou um projeto de forma exemplar.
Então a gente vai ter uma reunião de diretoria no final do mês e essa pessoa vai apresentar o seu projeto para os diretores. Muita gente treme quando vai falar com alguém supostamente importante ou alguém acima na hierarquia. As mãos vão suar, o corpo vai tremer, o rosto vai ficar vermelho e vai dar aquele branco e a apresentação pode ser um fiasco. Que tal treinar? Que tal estar preparado para esses momentos? É um bom recurso. Então, comunicar não é simplesmente falar um com o outro, ou subir no palco, falar com o público. A gente está todo instante sujeito à comunicação, sujeito a se relacionar. Gosto muito de perguntas abertas. Comentei num círculo de amigos outro dia que eu gosto muito de levar meu filho na escola. E gosto de ir buscar também. Gosto de buscar mais do que levar. Porque de manhã ele está com sono. Mas na hora que eu vou buscar, a gente tem 10 minutos ali no trajeto da escola para casa que a gente está trocando, a gente está conversando. Outro dia eu perguntei pro João, o João Vitor, meu filho, falou, João, o que aconteceu de mais legal na aula de hoje? Ele lembrou de uma situação engraçada, contou a situação para mim ali no carro, a gente morreu de dar risada. Chegou em casa, teve que contar a piada de novo, a mãe dele, minha esposa, a Beth, riu que nem criança de novo. E não preciso nem te dizer qual foi a história, mas você percebe que a comunicação e a oratória vai muito além de falar em público. Se eu consigo trazer isso para dentro de casa, fazer uma pergunta aberta para o meu filho, que me faz achar graça na história dele, a ponto dele ter que repetir, engajar outra pessoa da família, isso não tem preço. E é só comunicação, mais nada. E a gente está preocupado em, eu vou aprender a me comunicar para subir num palco e dar show. Às vezes o show que você tem que dar é para tua esposa em casa. Sabe a hora de falar um elogio, a hora de fazer um silêncio? Tudo isso tem nuances ali de leitura do outro. A gente falou muito aqui de gestos e expressões, mas isso responde por mais de 50% da nossa comunicação. E se a gente pensar na empresa, ainda, né? Voltando de novo, né, para o RH, às vezes é a oportunidade que você tem naquela hora de fazer a diferença na sua empresa. É uma forma de se comunicar, é uma entonação, mostrar uma segurança, mostrar um domínio daquilo, é fundamental para aquilo que pode mudar a sua carreira dentro da empresa. Então, dentro da empresa é fundamental ter a boa comunicação. Não tenho dúvida, às vezes é aquele pitch de elevador, né? Os 30 segundos que você tem para falar com alguma pessoa-chave, para se lembrar de você. Você não vai vender teu peixe ali em 30 segundos, mas o teu objetivo talvez seja ser lembrado. Exatamente. Você falou muito aí do storytelling, da escuta ativa. Então, tem a hora de contar a história, né? Acabei de contar uma historinha aqui, mas tem hora que é a hora de ouvir, né? Dizem que quem comanda uma conversa é quem está ouvindo, né? Não quem está falando. E a escuta ativa é prestar atenção ou estar naquele momento genuinamente. Eu não estou preocupado em formular minha resposta antes de você terminar a sua fala, porque eu não estou ouvindo isso com o coração aberto, né, para ser um pouco mais poético. Mas... Quando a gente interrompe, além de você estar incorrendo num erro, né, porque você não deu oportunidade para que o outro falasse até o final, né? Com isso você provavelmente deixou de ouvir algo importante e você dá uma resposta daquilo que talvez não seja o complemento, né, do que ele ia dizer, né? Vai ficar faltando alguma coisa. Então, eu acho que a questão da escuta ativa é estar presente ali de fato, né? Quando o outro, né, estiver falando, não é a hora de ver se chegou uma mensagem no celular, não é a hora de você falar, a hora que eu sair daqui, eu preciso ir no supermercado. Porque a hora que você pensa isso, você deixou de ouvir. O foco tem que estar no outro. Se deixar o foco em você... A escuta ativa tem que estar no outro. Isso é muito importante. Eduardo, eu quero te agradecer demais a sua participação, as nossas conversas, né? O tema de hoje eu acho que é fundamental para que a gente continue se comunicando bem e que eu possa continuar me comunicando com você por muito tempo ainda. Edu, muito obrigado por ter vindo, viu? E eu que agradeço, Sérgio. Valeu, obrigado. E falar bem não é falar bonito, é ser entendido. Muito bem. Obrigado.